Terra Firma! Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Eu sou o professor Luiz Roder. Vou convidar você para deixar o like, o dislike no canal, se inscrever aí, falar o que você tem achado dos vídeos, participar com um monte de gente. Opa, acho que eu bati no microfone de novo, como um monte de gente tem feito aí. Agradecer todo mundo que participa, ajuda no canal. E hoje no Eu Recomendo Cinema, filme maravilhoso, O Artista, The Artist. Meu, esse filme é muito legal, ganhou 5 Oscars, ele ganhou Oscars de... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ele ganhou como melhor filme, melhor diretor, o Michael Hazanavicius, o melhor ator, o Jean Dujardin, melhor trilha sonora e melhor figurino. E ele concorreu a outras categorias também, ele concorreu a 12 categorias. Fora Globo de Ouro, BAFTA, muito legal. E qual é o grande mérito desse filme? Então vamos lá nos dados técnicos. E aí eu começo a falar, fazer o freestyle dele. Ele é de 2011, ele é uma produção franco-americana. Ele foi feito, idealizado por franceses, tá? Com a direção do Michael Hazanavicius, como eu já falei, né? Produção do Thomas Langman e o roteiro do Michael Hazanavicius também, que é o diretor. O que acontece? Esse filme, o diretor, ele queria fazer uma homenagem aos filmes mudos, que ele adora, ele acha muito legal. E o que é esse filme? Esse filme, ele é mudo. Esse filme, assistindo no cinema, ele é magnífico, ele é de 2011, ele tem 1h e 40 minutos, mas muito interessante. Ele vai contar a história de um ator que está decadente e de uma atriz que está em ascensão. E ele vai contar a história do final do cinema mudo. E é muito legal porque ele vai usar, através da filmografia dele, então ele usa poucos recursos do filme mudo, de aparecer a legenda falando alguma coisa. E qual foi a opção dele? Fazer um melodrama. Porque na cabeça dele, o melodrama era a história mais fácil de ser entendida e o grande público poder assistir e entrar na brisa do filme. Meu, é muito interessante você pensar o cara no século XXI tentar fazer um filme mudo e fazer um filme de mudo que deu sucesso e deu o retorno que deu. Então ele é muito interessante. Ele vai ter um cachorrinho que rouba a história do filme, assim. Ele é muito bonitinho. E aí, o que vai contar o filme? O final da história do cinema mudo. Então esse ator, ele é um ator de filme mudo que faz muito sucesso, ele tá recebendo essa atriz nova que vem participar com ele, né? E começa a acontecer a transição do cinema mudo. E ele vai deixando de ser famoso e não consegue mais fazer filme. E você não entende direito porque que as coisas não dão certo para ele. E esse filme tem uma sacada genial no final. É interessante também quando ele vai passando pelos momentos difíceis da vida dele, onde ele vai perdendo o dinheiro, ele vai ficando cada vez mais deprimido, ele vai fazer uma referência ao cinema expressionista alemão. Então uma coisa legal que tem nesse filme é que ele meio que conta a história das fases do cinema mudo, né? Então os filmes de ação, os filmes que eram extremamente físicos, que mostravam as pessoas tendo ações extremamente, os atores tendo ações extremamente físicas ou exageradas, para as pessoas poderem entender como é que vai funcionar isso. E ele não consegue se encaixar nessa nova fase do cinema, ele não consegue se adequar a isso. E você fica meio assim, né? Essa moça vai tentar ajudá-lo, ele não vai aceitar, ele vai começar a ter cada vez mais problemas. É legal nessa fase da depressão dele o porquê do expressionismo alemão, porque o expressionismo alemão, ele trabalha, você vai ter lá o Nosferatu, né? A influência que vai ter no Frankenstein, que já é falado, mas principalmente no Nosferatu mudo,
O Médico e o Monstro, que ele usa as sombras, então ele vai usar muito tom escuro e trabalhando o contraste de luz e sombras para mostrar aquela depressão que ele está vivendo e tudo mais. Muito louco. Aí ele vai ter um problema sério. Essa atriz é apaixonada por ele e ele não sabe disso, ele não percebe isso, ele só está centrado na dor dele. E o que vai acontecer? É legal que esse filme ele desbancou o Hugo Cabret, né, que também foi sobre a história do cinema do Georges Méliès, que ele vai fazer nessa época. Então foram dois filmes geniais homenageando o cinema que acabaram se enfrentando nessas premiações e um acabou roubando um pouco, o artista acabou roubando um pouco do que se imaginava que o Cabret ia criar, o grande bafão que ia ser o Hugo Cabret. E esse filme meio que correu por fora. Por quê? Ele foi lançado primeiro na Europa, fez muito sucesso, foi lançado originalmente na França, e aí os estúdios o estúdio americano resolveu comprar os direitos do filme e repassá-lo nos Estados Unidos, apesar dele ter sido filmado em Los Angeles, né? Um dado interessante é que o diretor rolava música de filme antigo para eles entrarem no clima, assim, né? E assim, esse filme, por que ele ganhou o Oscar de trilha sonora? Porque é muito importante no filme mudo a transição da música. A música vai ajudar demais a narrativa para você entender os humores e trazer essas sensações sinestésicas de como estão as personagens. Então ele faz isso muito bem. O momento que ele está feliz, uma música feliz, ele tem quase uma ideia do romantismo, assim, né, de o ambiente, mostrar o estado de espírito da personagem no livro, e ele vai trazer esse elemento dentro da ideia de narrar a história no cinema mudo, assim. E o que acontece? No final do filme, essa atriz vai conseguir que ele tenha outros papéis em outras produções, porque depois que passa a fase inicial do cinema falado, você vai ver o próprio Charlie Chaplin vai sofrer bastante com essa história, né? Então você tem o Cachorrinho, por exemplo, ele tem uma série de elementos que vão remeter a uma homenagem ao Charlie Chaplin, a ideia da pureza, por exemplo, que o Carlitos tinha, né? Que o vagabundo do Carlitos tinha dentro das histórias dele. E aí o que acontece? Ele vai entrar numa nova fase do cinema onde voltam os musicais. E nos musicais você vai ter grandes momentos de dança. E aí você tem o John Goodman, que é um diretor que está muito bem aí, né, no papel. Meu, todos eles, assim, esse filme é irretocável. Figurino, produção de arte, trilha sonora, as interpretações, a edição desse filme é muito legal, porque você entende o quanto é difícil fazer um filme mudo, principalmente agora que a gente está acostumado com outro tipo de narrativa. E a tendência é as pessoas não terem paciência para o filme mudo. E aí o que ele faz? Então ele é convidado para participar. E o único momento que você vai ter no filme, nesse filme, que você vai ter uma fala, é no final dele, onde ele volta, então ele volta a atuar, ele está participando lá de um musical tal, e aí o John Goodman fala assim, ele fala assim, vamos fazer de novo? E aí ele responde, of course. E você vai entender por que ele não conseguiu fazer a transição do cinema mudo para o cinema falado, porque ele era fanho. Então ele não conseguia os papéis, ele não se dava bem, e ele perdeu tudo. Então ele tinha mulher, tinha casa, ele perde tudo, ele entra em desgraça, porque o cinema falado não era para ele, porque ele era fanho. Então na última fala dele você vai sacar o porquê porque você fica meio naquela, pô, por que as coisas não estão dando certo? Por que as pessoas não aceitam? E aí você vai entender isso. Ele tinha dificuldade na fala, ele tinha a língua presa, então por isso ele não conseguiu se destacar no cinema falado. Apesar que isso aconteceu com o Chaplin também. O Chaplin, se eu não me engano, no Luzes da Ribalta, ele usa um recurso lá, já na época que tinha cinema mudo e cinema com som,
e ele vai fazer... A grande transição da história dele, por exemplo, é de uma moça que é cega, ela vende flores, e ela se apaixona pelo vagabundo Carlitos, achando que o Carlitos é rico, porque ele comprava as flores dela. E como é que ele conseguiu fazer essa transição no filme? É o único momento que você tem uma cena com som. Quando o Carlito chega perto dela e ela ouve o barulho de um carro fechando a porta. Quem tinha carro naquela época era muito rico. E ela acha que o Carlito é rico por causa do som que ela ouviu da porta fechando. E ele vai se aproximar dela, ele vai perceber isso, ele vai juntar o dinheiro para pagar a cirurgia para ela voltar a enxergar. E aí ela vai ver que ele era um vagabundo, que ele era um pobre no final do filme. É muito interessante, é muito legal. Você vê como que com poucos recursos, esses diretores eles eram muito inteligentes. O Chaplin foi um diretor e um ator fantástico nesse sentido, de construir essas narrativas e de fazer histórias extremamente interessantes sem ter o discurso. O primeiro filme dele falado vai ser O Grande Ditador, que ele vai fazer aquele discurso final que é magnífico, né? Então vale a pena, eu recomendo O Artista. Esse filme é muito gostoso de assistir. E eu, de novo, a primeira vez que eu assisti no cinema foi uma experiência muito interessante de poder ter aquela grandiosidade do som e vivenciar um filme mudo, porque eu nunca tinha assistido um filme mudo no cinema, e eu tive essa chance com esse filme, e foi uma coisa muito interessante, muito legal, assim, e é um filme muito bonito, gostoso de assistir, e que te envolve, assim, você vai, quando você vê, você já está envolvido com o personagem, mais o cachorrinho lá, ele rouba, o nome do cachorrinho é Oogie, né, que no filme ele é o Jack. Então vamos lá, o poema de hoje, ele vai ser cena de filme, tá? Esse poema eu escrevi quando eu e a Laís, a gente namorava, e namorava escondido ainda, uma época que o pai dela ainda não sabia que a gente namorava, e eu morava perto da estação de Capuava. E ela vinha da faculdade, ou ela ia para a faculdade, e a gente se encontrava lá, e a gente se despedia lá, né? Às vezes eu ia até o centro de Mauá com ela, mas geralmente o nosso encontro aqui era Capuava, por isso que vai aparecer. E Capuava estava reformando na época, e toda uma história assim. E a gente e os nossos encontros e partidas eram na estação de trem. E me lembrava muito essa coisa de cena de filme antigo, essa ideia de filmes de época, assim. Cena de filme. Quando nos... Opa, Vitas! Quando nos despedimos, depois de atravessarmos o pântano na escuridão, não tinha iluminação lá dentro, o pântano na escuridão, em mais uma noite perfeita e maravilhosa, na plataforma do trem, depois de um longo beijo, a vejo embarcar entre um sorriso daqueles e uma flor na mão, lhe fazendo companhia. E o coração agora sapateando acelerado pela saudade, que já começa a se manifestar como nos romances antigos, em que os casais se separam nas estações de trem, aguardando o reencontro em uma cena inesquecível, que no nosso caso é tão pungente que por ser real, tão pungente por ser real e sempre ter uma continuação. Era muito legal, isso era muito gostoso. E esse filme traz essa coisa meio pueril, assim, né? Esse momento do nosso amor, que era da nossa relação, que era muito pueril, assim, de você estar naquela ansiedade, aquele frescor, assim. E o legal dessa obra foi isso, ele trouxe todo um frescor e esse twist, assim, de você entender o porquê que ele não conseguia fazer os filmes, mesmo ele sendo um grande ator. Diz aí, você conhece esse filme? Você já assistiu? Você gosta de filme mudo? Você conhece Chaplin, outros filmes, né? Como Nosferatu, que eu vou fazer um vídeo aqui para logo mais. O Nosferatu, ele tem todos os sistemas de streaming de graça por aí. Você tem o Nosferatu, que acho que ele é domínio público. Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.